Olá, eu sou Patrícia Werneck, da CIA Nós Lá em Casa. A gente está aqui, eu e o Celso Nascimento, para falar um pouco do que é essa apresentação que vai acontecer. Então, é o espetáculo Silêncio Prenhe, que faz parte do repertório da companhia, e está dentro do projeto Ouvir a Dança, né, que é um projeto que a gente concebeu para ser realizado todo presencialmente nos lugares, né? Então, o projeto Ouvir a Dança, ele tem como proposta a gente trabalhar a relação de dança e música, né? O Celso é músico, eu sou dançarina, então tem essa relação de dança e música, a gente trabalha em geral sem hierarquia, né? Uma conversa de duas linguagens do movimento. Isso inicialmente seria feito em centros culturais da prefeitura, né? A gente está com... Esse projeto foi contemplado pelo Fundo Municipal de Cultura. Então, inicialmente, a proposta era trabalhar em 6 centros culturais com oficinas presenciais para um público que foi se desenhando como um público de maior idade, terceira idade, enfim. E então a gente estava com... Seria as oficinas e seria a apresentação do espetáculo e após cada oficina um exercício cênico. Com o início da pandemia, a gente primeiramente recuou, né? Demos uma pausa para ver quanto tempo duraria isso e como que a gente ia fazer. E à medida que o tempo foi passando, a gente optou por transformar o nosso projeto num projeto feito totalmente virtual. Então, não só as oficinas, as palestras, os exercícios cênicos, como a apresentação do espetáculo, que a gente fez essa parceria com o Terça da Dança. Então, e aí o Celso vai falar um pouco mais sobre o espetáculo. Olá, eu sou o Celso Nascimento, como Patrícia apresentou, venho fazendo esse trabalho na Companhia Nós Lá em Casa há muitos anos, na relação de movimento dançado com movimento sonoro. E o espetáculo estava... Na verdade, a gente reelaborou o espetáculo, que é um espetáculo do nosso repertório, que ele foi concebido para gerar ele é um espetáculo bem intimista, assim, para teatro, né? Mas algumas opções que nós fizemos, algumas escolhas que nós fizemos, de, por exemplo, o som ser só do amplificador, desse amplificador aqui, mesmo estando no palco, violão e amplificador, sem sair nas caixas do teatro, para reforçar esse ambiente intimista, etc. Porém, quando você tem a demanda de fazê-lo dentro de casa, aí isso reforça muito mais, e gravado sem público, né? Reforça muito mais essa coisa intimista, de uma certa maneira, que me interessa muito, assim, como artista, como criador, que é você não ficar na glamourização do espetáculo, né? Você fazer com os recursos que você tem, com o local que você tem e com essa disponibilidade de alcançar pessoas de um outro jeito, de comunicar de um outro jeito. Isso foi, acho que foi um ganho muito grande quando o projeto Terça da Dança fez a parceria com a gente e nos propôs de fazer em casa. Acho que foi um ganho muito grande de redescobrir um espetáculo que foi concebido há quase 10 anos atrás, né? Então ele acho que nos renovou também, né? Musicalmente ele me renovou, acredito que também tenha renovado a movimentação de Patrícia. E foi bastante positiva essa experiência. Uma coisa não descarta a outra, né? Eu gosto do palco, continuo gostando do palco, gosto de estar junto com o público, bastante, mas essa experiência de fazer gravado e ter os feedbacks pela internet, depois da exibição também,
Eu acho que é uma linguagem interessante e que a gente está aprendendo ainda. Acho que todos nós, ou a maioria de nós, artistas, ainda está aprendendo. Mas é uma outra possibilidade que me agrada, assim. E o Silêncio Prem, ele é um trabalho que foi feito. A gente estava muito interessado naquele momento, a gente vivia em São Paulo, né, que é uma cidade pulsante, né, muito pulsante, muito movimentada, né, funciona o tempo inteiro. E a gente estava muito interessado em trazer essa calma, né, um silêncio do não fazer, né, do como que era no meio dessa correria do mundo, a gente silenciar e a gente estar mais próximo de cada um, né? A gente leu na época um livro que chama Sobre o Silêncio, né, ele é organizado por uma eutonista e ela colhe entrevista com várias pessoas de várias áreas, artistas, cientistas, professores, enfim, são muitos, né? Não me lembro quantos, umas 15 entrevistas, se não me engano. Vários artistas, né? Atores, bailarinos, músicos. E cada um colocando o que é o silêncio, né? Mas o que mais nos interessava era isso, assim, como encontrar o silêncio no meio desse turbilhão de informações. E de repente a gente se vê retomando esse trabalho no meio dessa pandemia, onde a gente foi, todo mundo obrigado a ficar em casa, né? Eu acho até que no começo houve pouco silêncio, né? Acho que no começo da pandemia todo mundo produziu muito, todo mundo fez muito, todo mundo queria fazer, acho que tinha muita coisa, né? Assim, o susto de ter que estar em casa provocou um movimento maior do que já estava acontecendo e aos poucos a gente foi chegando, né? Cada um na sua casa, na sua calma, que não é paradeza, né? É equilíbrio, né? No sentido de que pode acontecer muito movimento e tá fluindo tranquilamente. Então, retomar esse trabalho em casa, né? No meio disso tudo, parece que ele vem assim, olha isso aqui que vocês estavam querendo falar. Né? É sobre estar em casa, é sobre estar um com o outro, é sobre estar no seu lugar, no seu nicho e comunicando, né? Então, nesse sentido, quando a gente faz, né, que o Celso fala do espaço cênico, né, ele foi concebido para espaço cênico, mas a gente construía no espaço, né, além da questão sonora ser trazida para um lugar pequeno, mais intimista, a gente também levou um banquinho, um abajur, né? Como se fosse assim, deixa eu construir aqui a minha salinha, e agora a gente está na sala. Né? Banquinho, violão. A gente está na sala fazendo o que a gente propôs. Então, parece que só colabora, assim, né? Só agrega ao trabalho, né? Eu acho que quando a gente for retomar esse trabalho em espaços cênicos, que para a gente sempre foram vários, né? A gente sempre fez palco, sempre fez sala de aula, sempre fez espaços, né? Onde estreou numa sala de aula, numa faculdade de dança. Então, ele só agrega, assim, só vem fazer assim, vivenciamos o que a gente estava propondo, claramente. Assim. Tinham duas palavras que falávamos muito no começo, que agora ficou muito claro, que era o tempo, né? Da contemplação, a gente queria buscar, né, essa coisa intimista da pessoa estar lá para contemplar mesmo, né? E o tempo da decantação da informação. Até por conta da cidade que a gente morava na época, né? Que eu falo que São Paulo é uma cidade de 24 horas, ela não para, né? Então você não tem muito tempo, assim, é muita informação, né? E de todos os sentidos, né? Então, esse tempo da decantação da informação. E a internet traz muito isso, né? Uma informação atrás da outra numa velocidade que a gente não consegue reter, na verdade, né? E isso de uma maneira muito bem usada, né? Essa avalanche de informações, né? Tem uma função de domínio, de apagar, enfim.
E agora com as lives é isso, as pessoas também param e olham. Algumas, outros ficam fazendo zap no computador também, né? Tem essa... Mas não, esse tempo de contemplação e o isolamento talvez tenha nos possibilitado, lógico, para quem se predispõe, né? A ter esse tempo de contemplação, né? E de decantação de cada informação. Assim. Acho que é isso, né? Que retomou, né? A essência. Legal que muitas coisas da essência vieram à tona, da essência do trabalho, né? Vieram à tona nesse novo formato. Assim. A diferença só assim, desse formato que eu sinto é porque, como é gravado, a gente, né, todo o nosso trabalho assim, dessa relação do tempo, da dinâmica do espetáculo, né, a gente trabalha bastante com improvisação. Então, todo esse processo dessa conversa da dança com a música, ela também tem o público, né? Então, normalmente, quando a gente está num espaço cênico que tem público, a gente sente também a vibração da plateia. Se é uma plateia que está mais tranquila, se é uma plateia, né? A gente sente as diferenças de energia, de pulsação da plateia. Nesse formato gravado, não tem, né? Então, isso é uma diferença que eu não vou nem pôr adjetivo nela, assim. Ela é diferente, né? Eu não sei o que é exatamente, se é bom, se é ruim, enfim. Mas essa é uma das diferenças que me faz estar aqui com o Celso. E, claro, tem os passarinhos, tem o churrasco, tem o cara que resolveu cortar a árvore, enfim. Tem o carro que passa. Tem outros diálogos, mas que não estão relacionados, né? Eles não estão sabendo o que eu estou fazendo. Né? Eles não estão se relacionando comigo, eu estou relacionando com eles. Eles então, nos afetam e nós não nos afetamos. Né? Então, isso é uma diferença assim, que eu acho que é importante ressaltar. Tá bom para você? Para mim tá. Também para mim, estou satisfeito. Espero que vocês também fiquem satisfeitos com esse papo.